Então é isso, agora convidar e passar a fala, então, para a Caroline Luiz Pimenta, né, representando aqui a Maneje Bem, uma rede social de agricultores e também uma plataforma de assistência técnica, né, e de tecnologia, também para a produção orgânica. E depois vai falar o Alexandre, né, Alexandre Schuch, né, o nosso diretor da Ecocert Brasil, que vai trazer então o panorama da certificação e comentar justamente esses pontos críticos para a obtenção do selo orgânico, que está sendo questionado também pela nossa audiência no YouTube. Então é isso aí, pessoal. Vou, sem mais delongas, passar aqui para a Caroline, né, e 20 minutos, então, para depois a gente dar continuidade. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Carol. Gostaria de agradecer o Alexandre aí por ter me convidado para vir aqui, né? Eu faço parte da Maneje Bem. A Maneje Bem, ela é uma empresa que desenvolve tecnologias para agricultores familiares. Tecnologias que gerem inteligência para o desenvolvimento sustentável desses agricultores. Então, eu queria começar a minha fala assim, já voltando nas perguntas que foram feitas, porque foi exatamente através dessas perguntas que a Maneje Bem ela surgiu, né? Por que que nós ainda somos 17 mil agricultores certificados? É um número grande, porém ainda pequeno, como foi mencionado aqui, né? Por que que esse mercado não tem crescido de forma exponencial e grande o suficiente para se tornar forte e para atender todas as demandas do mercado, como mencionado pelo nosso colega anteriormente, né? Por quê? Né? Então, isso é uma coisa que, por conta desses questionamentos, é que a Maneje Bem ela surgiu. Então, eu quero começar contando um pouquinho a história da Maneje Bem, como que a gente surgiu, o que que a gente faz efetivamente, né, e como que a gente tem buscado as respostas para essas perguntas, né, que elas ainda existem, né. Então, uma primeira coisa, assim, né, a gente, só para contextualizar, eu trabalhei no laboratório de fitopatologia da Universidade Federal de Santa Catarina, né, lá eu fazia doutorado com mais as minhas duas atuais sócias. E foi nesse contexto que surgiram essas dúvidas, porque a gente trabalhava muito com agricultura alternativa, né, buscando métodos alternativos para o controle de doenças e pragas vegetais, métodos alternativos aos convencionais. E a gente descobriu coisas lindíssimas, assim, né, que acabou dando excelentes publicações internacionais, lindas, assim, muito bacanas mesmo. A gente descobriu a babosa, a gente descobriu o óleo essencial, a gente descobriu coisas que o agricultor poderia tirar da própria terra, que é um dos preceitos da agricultura orgânica, né? Tu utilizar o mínimo possível de insumos externos à propriedade, né? Então, tu buscar soluções dentro da tua própria propriedade. Então, a gente descobriu muitas coisas legais. Só que tudo isso ficava dentro de um site internacional e isso nunca foi para frente. Isso nunca ia para frente. Então, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está produzindo o quê? É um conhecimento para quem? Né? Para o meu Lattes? Para que é esse conhecimento? Então, foi nesse momento que a gente saiu na rua, a gente foi atrás dos produtores para aprender a escutar eles, para saber qual que era o problema. Por que a gente fez isso? A gente fez isso pensando justamente na agricultura convencional. Porque como é que a agricultura convencional ela cresce hoje? Né? Como é que os grandes desenvolvedores de tecnologias eles fazem hoje para desenvolver uma técnica para a agricultura convencional? Ele escuta a dor do pequeno produtor, ele volta para o laboratório e ele desenvolve. Né? E o que a gente tem feito? Eu tenho parado para escutar esse pequeno produtor, para desenvolver técnicas e metodologias e uma solução para esse pequeno produtor? Ou eu simplesmente pego uma solução que é do grande produtor e tento adaptar para o pequeno, ou empurrar para ele uma tecnologia ou uma solução? O que eu tenho feito? Né? Então, e era exatamente isso que eu estava fazendo. Né? Eu achava que o agricultor tinha uma dor, que era de falta de insumos e não sei o que lá. Eu achava isso na minha cabeça. Então, eu estava lá atrás de um produto que ele pudesse usar para controlar as doenças e as pragas vegetais, porque eu achava que isso era um problema realmente dentro da agricultura orgânica. Né? Por que ela não estava prosperando? E quando eu parei para pensar, quando eu parei para escutar, eu comecei a ver as soluções. Eu comecei a ver o que realmente o agricultor orgânico ele precisava para poder prosperar. Né? E eu comecei a visualizar o porquê que hoje a agricultura orgânica ainda é
apesar de um número, eu sei, eu não estou desvalorizando isso, eu sei que é um número que está crescendo, que é um mercado que está crescendo, porém, ainda timidamente, no meu ponto de vista, né? Poderia ser muito mais. Né? Então, eu comecei a entender o porquê dessa falta de crescimento. E uma das observações que a gente fez durante 3 anos, porque a gente criou como se fosse um laboratório de observação mesmo, né? Dentro desse contexto. A gente começou a ouvir os agricultores durante 3 anos. É o que a gente faz até hoje, a gente não para de escutar eles. Inclusive, eu acho que deve ter uma meia dúzia ali ouvindo a gente agora. E a gente começou, então, a perceber que, primeiramente, a gente adapta as tecnologias para o agricultor familiar e agricultor orgânico. Isso não pode acontecer. A gente tem que desenvolver para eles. Para eles. Não adaptar. Chega de adaptar. Chega de pegar um software que o fulaninho lá usa na propriedade dele de não sei quantos mil hectares e querer aplicar para um cara que tem 2 hectares, 3, 4. Não vai funcionar. Né? Chega de querer utilizar um produto que o cara usa numa lavoura lá gigantesca e querer fazer com que um cara de 2 hectares aplique. Ele não quer isso, ele não precisa disso. Né? Então, vamos desenvolver coisas para eles, para esses agricultores. Então, um segundo ponto que a gente observou foi a falta de assistência técnica, que não é um problema na agricultura patronal, na agricultura, né, de grande porte. Né? O cara está com algum problema dentro da lavoura dele, ele contrata o técnico, ele tem um técnico disponível para ele, ele resolve o problema dele. E no contexto da agricultura familiar? No contexto da agricultura... Eu não vou nem falar assim dos agricultores patronais, orgânicos patronais, que eu acho que isso não é uma problemática, né? Mas vamos pensar nos agricultores familiares, pequenos, e que sofrem com a falta de assistência técnica. Porque é com assistência técnica que eu tenho transmissão de informação, que eu consigo fazer com que esse agricultor ele se desenvolva. Né? Somente assim, somente com a transmissão de conhecimento mesmo. Quando eu pego, por isso que lá atrás, quando eu estava lá no laboratório, essa coisa não chegava até o agricultor, porque tem uma falha aí da extensão rural, da assistência técnica. Falta de comunicação, as pessoas não estão se falando no nosso setor, não estão se comunicando, e isso é muito sério. Né? Não adianta achar que está, porque não está. As pessoas não estão se conectando, não estão se conversando. Né? Então, é isso que a Manege Bem ela veio propor, e por isso que ela surgiu, né, através de uma inquietação nossa, né, de uma indignação, mesmo, de a gente saber por que o nosso setor não está crescendo, por que a gente não tem ainda as 19 mil unidades de produção orgânica para atender o Estado de São Paulo, né, se tem essa demanda já. Né? Então, por isso que a Manege Bem ela surgiu, para poder escutar o agricultor familiar, seja ele orgânico ou não, porque a gente começou a entender nesse contexto, né, porque uma outra coisa que a gente percebeu nessas observações que a gente fez nesse laboratório, a gente entrevistou mais de 1000 agricultores em todo o Brasil, sendo eles orgânicos, em transição e também convencionais. Né? Então, a gente parou para ver essa galera toda. A gente percebeu que existe uma pequena uma pequena disputa assim, né, entre eles. É um problema bem grave assim também, que acaba afetando também o desenvolvimento, do meu ponto de vista. Assim, né? Por exemplo, o agricultor familiar convencional, ele muitas vezes não consegue conversar com o agricultor orgânico porque ele não consegue trocar ideias. Né? Ele não consegue passar uma informação para o outro. Então, isso é uma terceira problemática que a gente percebeu assim, dentro desse contexto da agricultura familiar e da falta de desenvolvimento. Né? Chegando nessa solução, nessa problemática, nesses 3 pontos cruciais que a gente considera, que é a falta de comunicação entre eles, a falta de né, de desenvolver técnicas que sejam voltadas para o agricultor familiar e também a falta de assistência técnica, fez a gente desenvolver uma solução que seria uma solução muito simples, que é a de conectar uma ponta à outra. Né? Então, a gente criou uma rede social, que hoje ela tem em torno de 170 mil usuários, né? Pessoas que utilizam diariamente para buscar informação, e o que nos deixa extremamente feliz é que, nesse meio, nós temos agricultores orgânicos em transição e agricultores convencionais que estão querendo
aplicar alguma prática, né, eu iniciando tendo interesse, né, nessa solução, nessa nova forma nova não, né, na forma orgânica de produção, né. E após esse nosso laboratório, a criação da nossa rede social, a gente começou a criar então uma tecnologia pro agricultor familiar, pro desenvolvimento sustentável do agricultor familiar. Então, o que seria essa tecnologia? Nada mais é do que uma fonte de coleta de informações do campo, ou seja, pode ser um aplicativo ou um software, alguma coisa assim, acessível ao agricultor, né, onde ele tem que é intuitivo, onde ele consegue tranquilamente, como se fosse um WhatsApp, assim, né, muito simples, para a gente fazer a coleta de informações. A partir da coleta dessas informações que a gente tira do campo, a gente consegue fazer um diagnóstico de comunidades, que é outra coisa extremamente importante para assistência técnica, né? Então, quando tu tem um diagnóstico do que está errado dentro daquela comunidade, né, como um todo, eu consigo atuar e fazer uma assistência técnica de qualidade. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês muito prático de uma das nossas atuações agora. A gente começou a trabalhar no Maranhão recentemente. Inclusive, eu sei que tem gente lá do Maranhão. Oi, Maranhão. Alô? Então. Nossa, eu estou adorando trabalhar lá. Eles são sensacionais, assim, né? E esses agricultores, como é que a gente começou a trabalhar lá, né? Uma das primeiras coisas que a gente começou a perceber, um dos primeiros passos, foi a realização da contactação de um líder dentro daquela comunidade, né, de alguém que fosse influenciador dentro daquela comunidade, para a gente poder entrar dentro dela e começar a conversar com esses agricultores. Uma segunda etapa foi feito, então, o diagnóstico dessa comunidade. Hoje a gente sabe exatamente quais são os problemas dentro daquela comunidade. Por exemplo, tá? Eles são produtores de mandioca. Os produtores de mandioca do interior do Maranhão, eles produzem, em média, 8 toneladas por hectare de mandioca. No sul do Brasil, sul e sudeste, a gente chega a produzir em torno de 40 toneladas por hectare. O que tem de errado? Por que eles estão produzindo 8 toneladas e a gente está produzindo 40 toneladas? Aí alguém fala lá, alguém especula. Não, é o clima. Não tem chuva, chove muito, depois chove nada, é irrigação. Mas quem disse? Né? É especulação isso. Então, a gente foi lá para ver. A gente foi lá, fez um levantamento de todas as informações. Em 2 meses, a gente conseguiu exatamente saber quais eram os problemas dentro daquela comunidade. Existia, sim, o problema da irrigação, existia, sim, o problema da adubação, existia problemas muito simples, que era de espaçamento entre uma planta e outra. Né? Lá eles estão usando em torno de 2 e 3, quase como de uma frutífera, praticamente. Né? Então, tem várias questões que podem ser melhoradas, né? E que podem potencializar. Né? Então, se eu não tenho esse diagnóstico, se eu não paro para escutar esse agricultor, eu não consigo fazer nada, eu não consigo desenvolver tecnologias e nem fazer assistência técnica. Então, assim, hoje, a gente conseguiu fazer esse diagnóstico lá com a ajuda maravilhosa do pessoal lá deles, né, do Maranhão, a Maria, a Maiara, que são do Jorge, que são o pessoal lá que são técnicos, né, e uma liderança da comunidade, fazer esse levantamento da comunidade. E hoje a gente vai poder atuar nesses problemas e a gente vai fazer com que eles produzam não mais 8 toneladas por hectare, mas sim que todos os produtores, os 100 produtores, os 80 produtores que a gente está acompanhando, produzam 40 toneladas por hectare. Né? E aí agora todo mundo deve estar se perguntando, né? Mas para onde que vai essa camaçada de mandioca, né? Isso também é uma outra problemática que a gente se deparou no meio do caminho, né? Porque antes de começar com o Maranhão, a gente começou com outros produtores lá no interior de Santa Catarina. Foi aí que a gente viu que o problema da comercialização era muito sério. A gente pegou alguns estudos de caso, algumas pessoas, e começamos a acompanhar, escutar o produtor, desenvolver uma tecnologia para ele.
né? A gente fez, nossa, ele produziu maravilhosamente bem e hoje ele tem a certificação orgânica e ele era produtor convencional de tomate, tá? E ele está maravilhosamente bem. Mas antes de ele estar maravilhosamente bem, ele perdeu toda a produção dele porque ele não sabia para quem vender. E aí a gente parou, nossa, meu Deus, eu sou um monstro, né? Porque eu fiz ele produzir milhões de cabeças de alface e agora não tem para quem vender esse alface. Eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, eu saí comprando alface que nem uma louca. Eu botei a alface na sacola, saí vendendo para as minhas amigas. Foi um horror, gente, sério. Então, assim, eu fiz, gente, a assistência técnica não é só na produção, né? Não é só na transição. A assistência técnica ela também tem a gestão, né, dessa produção, a venda, a comercialização. Então, foi errando, mas a gente acabou acertando no final. Depois a gente achou uma ponte, a gente fez parcerias com outras empresas de comercialização, o pessoal da Sumar, por exemplo. Ai, meu Deus, eu já me perdi, calma aí, tá? E a gente acabou resolvendo essa problemática desse agricultor. Então, hoje, a gente tem a nossa atuação ela é ampla, através de tecnologias, criando diagnósticos que vão gerar a qualificação do agricultor, um agricultor qualificado para uma agroindústria. Então, a gente sempre está envolvendo uma agroindústria para que eles comprem lá na ponta, né, para que eles comprem a matéria-prima daquele produtor. Então, isso eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente tem feito. Primeiro, contactar uma agroindústria ou cooperativas ou, enfim, qualquer entidade que for comprar aquele produto, né, do agricultor. E aí a gente começa a fazer o diagnóstico, o levantamento de informações, a qualificação, tudo isso a gente fez apenas 2 meses, praticamente, né? Foi isso, em 60 dias a gente conseguiu resolver, fazer esse levantamento e um diagnóstico, né, e agora fazer uma qualificação de qualidade que vai ser vendida para uma agroindústria. Então, a resposta eu acho que é essa, sabe? A resposta das perguntas que foram feitas aqui, tanto na internet quanto pelo nosso colega. A solução está, primeiramente, a gente começar a parar para escutar esses agricultores, desenvolver tecnologias para eles, para que ele possa se desenvolver e produzir mais e melhor. Acho que é isso. Obrigado, Carol. Passar, então, a palavra para o Alexandre, da EcoCert Brasil, comentar agora sobre certificação de produtos orgânicos por auditoria. Pode ficar à vontade. Muito bom. Parabéns, Carol. Muito legal a tua história. Se precisar, a gente leva um alface aí também. Não, então, gente, só até mudei um pouco meu script. Acho que tô gostando muito, assim. Acho que vou sair tô aprendendo muito com essas questões que estão aparecendo, né? Então, assim, de modo geral, eu vou falar daquele que talvez nesse processo todo, nessa cadeia, em algum momento pode ser o patinho feio, né? Que é aquela coisa, o custo e a certificação que é mandatória, então eu sou obrigado a fazer, porque senão eu não vendo, né? E que vai me cobrar. Então, muitas vezes a gente faz esse papel um pouco ingrato, né? De ter que cobrar uma conformidade, né? Porque afinal de contas é para isso que a gente está lá e é cobrado enfim, é o nosso papel. Né? E muitas vezes não é legal, né? A gente está ali lidando com que antes de produtores são pessoas que têm histórias, né, de vida e diferentes histórias. Então a gente muitas vezes se depara com essa questão assim entre a situação e aquela vontade de que aquela pessoa progrida, que o projeto como um todo tenha sucesso, e o papel que a gente não pode fugir, que é o de fiscalização, né, nesse sentido. E aí eu já vou responder logo essa questão também que o pessoal colocou ali, que sente, né, eu diria ou não falta de empatia, mas assim, né, pô, a certificadora devia ajudar um pouco mais ou alguma coisa do tipo, né? Primeiro, eu acho que é importante dizer assim, do ponto de vista da certificação, sim, é obrigatória. Então, né, você
passa por esse processo para você vender o produto como orgânico. E um pouco do que eu vejo, assim, né, assim como todo o mercado vai evoluindo, né, os produtores, aí está entrando a parte de tecnologias e o que a gente, né, oferta e demanda, como é que a gente se vê nesse meio todo, né? Então, eu acho importante pontuar também, e aí eu uso o exemplo da EcoCert, né, que hoje ela atualmente é uma certificadora líder, né, nesse mercado de orgânicos global. A gente tem, né, experiências de certificação nos 5 continentes, então acho que isso é importante, né? A gente tem e dentro dessas experiências a gente consegue, enquanto grupo, ter um pouco de uma visão de tendências, né? E um pouco disso passa pela redefinição mesmo, né? Então, assim, na EcoCert o grupo está pensando assim, tá, mas qual que como o mercado mudou, né? Então, como que a certificação hoje ela é vista? Como que eu estou trabalhando essa certificação, né? É aquele carimbador maluco que fazia, né, o mesmo processo há 10 anos. O que o mercado está pedindo? E uma das coisas que aparecem, né, e que nos forçam a rever esse papel, o nosso papel de fiscalização, é o de primar pela como é que eu vou dizer, pela credibilidade, né? Em outras palavras, o mercado, não só no Brasil, né, aqui a gente está numa ascendente, mas tem várias categorias de produtos, né? Se pegar grãos, por exemplo, de modo geral no mundo ele é muito demandado, grãos orgânicos. Então você tem grãos que vêm do leste europeu para abastecer a Europa, né? E em determinado momento você tem alguns casos meio complicados, ou de fraude, ou de dúvida, né, naquela cadeia produtiva. E aí que eu acho que entra esse papel da certificação, né? E também, numa visão assim de quem está do outro lado, né, o mesmo do tomador de serviço, eu acho que está mudando também esse conceito, né, de sair daquele ente burocrático que só vai te cobrar para, de certa forma, ser um parceiro, né? Em que sentido? Hoje eu já penso, né, muito mais do que a gente pensava antigamente em agregar valor dentro da certificação. Então, vai ficando claro que só dar o certificado para a pessoa é pouco, muitas vezes, né? Então, a gente se força a pensar assim, bom, o que eu, enquanto certificador, eu posso agregar para dentro desse serviço, né? Então, e aí a gente pode falar de várias coisas. Hoje em dia você tem uma dezena de aplicativos, né, de rastreabilidade, por exemplo, né, que eu posso trazer para dentro desse processo. Formas de se comunicar, né, hoje com o WhatsApp. Existem programas dentro do WhatsApp que você consegue as informações, troca. Então, não tem sentido a gente ficar parado no tempo, né, fazendo as coisas com papel, por exemplo, né? E, no final das contas, para quê? Para ter um ganho de produtividade para todo mundo, né? Então, o que eu consigo otimizar de tempo dentro da certificadora, eu vou usar isso para verificar o que interessa, não só carimbando papel ou olhando dezenas e dezenas de dados, mas eu vou poder fazer uma análise de risco, né? Essa é uma coisa que tem sido muito falada, assim, a certificação não... as regras são as mesmas, mas eu não vou tratar de forma linear. Por quê? Porque os projetos são diferentes, os perfis de produção de empresas são diferentes. Então, a gente tem que ter esse olhar para, vamos dizer assim, gastar tempo no que interessa, né, que é o ponto de risco. Então, o que eu tenho que fazer? Um trabalho bem feito, com alta qualificação, saber o que eu estou fazendo, e com um pouco de ciência, né, para você ter, no final das contas, um processo que reverta também para não complicar, vamos dizer assim, a vida do produtor, que ele já tem que cuidar de tanta coisa, né? Achar comprador, enfim, passar a barreira do crédito, né? da extensão, das práticas do manejo, ele tem que se aprimorar, né? Ele não pode também ficar parado no tempo. Então, o jeito que eu vejo, né? Com um pouco mais de experiência agora que a gente tem aí desse tempo todo na certificação, é a certificação, as certificadoras caminhando para uma coisa, para uma reinvenção, de certa forma, né? Deixar assim aquele lado mais passivo da certificação e tentar contribuir um pouco mais com o processo em si, né? É bom deixar claro, e aí respondendo ao nosso
né, a pergunta, as certificadoras, isso vale para todas, né, por definição, por lei, no caso, ela não pode prestar consultoria. Tá? E talvez o ressentimento assim, né, da pessoa que fala, pô, mas tinha que ajudar e tal, demonstra até um pouco essa falta da própria extensão rural, né, que a Carol falou. Então, na parte convencional, legal, o técnico passa em tudo que é lugar, chega no interior, só que isso não é tão verdadeiro na parte do orgânico. Não são todos os técnicos agrícolas, né, de extensão rural que têm esse conhecimento ou que estão, né, que sabem lidar no dia a dia com isso. Então, a gente acaba recebendo, vamos dizer assim, essas demandas, né? Então, só para deixar claro que a gente tem que separar isso por definição, né? A gente não pode, ou você faz uma coisa ou outra. O que a gente tem procurado fazer também, que a gente vê que tem uma demanda muito forte por conhecimento. Aí sim, a gente tem cada vez mais tentado entrar na parte de disseminar conhecimento. E aí entram treinamentos diversos, né? A própria promoção de espaços como esse, que eu acho que é fundamental para começar a concatenar as ideias, né? Bom, falando um pouquinho da questão, então, os pontos que eu ressaltaria, né? É a questão de confiabilidade, tá? Do uso de novas tecnologias dentro da certificação, né? E agregar valor, né? Então, à medida que a gente vai tentando não só, ok, vou entregar aquele certificado, mas como que eu, por exemplo, dentro desse processo eu poupo tempo para o produtor ou para a empresa que está lá? Isso é uma coisa que a gente se pergunta todo dia, porque tempo todo mundo, né? Principalmente quando chega de uma conversão, a pessoa quer vender, então quer vender rápido. Então, como é que eu diminuo esse tempo de certificação, fazendo o trabalho bem feito, tendo um padrão de excelência que vai assegurar, né? Isso é importante, porque a gente está falando assim de credibilidade, né? A gente não vende um certificado, tu vende credibilidade, porque, né, a hora que aquele selo, seja da Ecocert ou de qualquer outra certificadora, não tiver muito impacto, você não tem negócio. Então, ele vai muito além, né, o papel que eu vejo da certificação, ele vai muito além do que uma chancela burocrática, né, por assim dizer. Eu acho que ele pode avançar muito mais nesse sentido, né? E aí, claro, tem questões, que é o que eu ia abordar antes, assim, mais detalhado, eu mudei um pouco o foco, de ordem prática. Então, hoje, por exemplo, né, se talvez tenha potenciais produtores ou pessoal que está pensando em fazer conversão, o que agiliza, no final das contas, o que faz uma boa certificação, né? Como é que eu vamos dizer assim, o beabá para você ter um processo que seja eficiente, que o fluxo da certificação aconteça bem, sem intercorrências e tudo mais. Primeiro, é conhecer o seu processo, né? Independente se você tem uma empresa, ou vai lançar um produto ou uma linha, ou um produtor de 2 hectares, ou uma empresa grande. Aliás, isso é uma coisa, assim, as perguntas que a gente recebe toda semana, é interessante, porque, às vezes, elas são muito parecidas, de produtor muito pequeno e empresas muito grandes, as dúvidas são muito parecidas e, às vezes, muito básicas. Então, isso mostra como tem espaço ainda que a gente precisa estar atuando, né, para levar essas informações. Basicamente, a certificação ela lida com papel e uma verificação in loco. Então, são 2 momentos. Então, eu digo assim, a dica de ouro, que eu acho que é básico, mas é o básico que precisa ser dito, né, conhecer os seus dados e ter isso organizado, né? Por quê? Porque aí, quando te pedirem para preencher lá um plano de manejo, você vai ter todas as informações, né? Vai compilar aquilo e de forma organizada, né? Porque, do contrário, você vai perder tempo, o processo fica caótico, né? Você tem que entender, a gente tem que entender, a certificadora vai, né, na parte da auditoria, para entender o que está acontecendo ali, né? São basicamente dois momentos. Um é você, produtor, mostrar o que você está fazendo, tá? Com dados, com evidências. Né? Eu faço assim, não, mas preciso ver, né? Então, é um processo que tem essa interação. E, a partir dali, aquilo que a gente constata, a gente verifica se aquilo ali está em concordância com o que é devido. Tá? Também eu acho, assim,
talvez até um estímulo para quem está pensando em entrar. Existem dificuldades, sim, né? Mas eu diria que, na maioria, elas são plenamente trabalháveis, vamos dizer assim, né? Então, você tem lá uma certificação que pode ter um resultado de várias não conformidades, mas que, na média, o que a gente vê é que, com um pouco de ajuste, as empresas, os produtores se adaptam, né? Você vai entrar no mercado, é mais difícil, primeiro ano, e depois metodologia. Aquilo que eu falei, você ter métodos, organização, né? Registro. Registro é uma questão importantíssima dentro estou falando assim, do operador, quem está ali produzindo. Ou, né, muitas vezes a gente tem casos assim, do produtor que não é muito afeito ali. Por quê? Porque ele está, né, ele precisa produzir, ele está lá no campo, com a mão na massa, mas é parte do processo. Tá? Você não tem como fazer um bom processo de certificação sem ter registros. Né? E aí são vários: caderno de campo, né, o registro dos teus insumos, da sua semente. Você tem que ter o controle disso para poder explicar e repassar de forma coerente, né, e que faça o processo como um todo ser melhor, tá, ser otimizado. Tinha algumas perguntas assim que eu peguei aleatórias, que normalmente sim, são as perguntas que mais aparecem, né? E aí eu posso falar aqui no restante do tempo rapidamente, que às vezes é dúvida geral. Perguntam muito assim: quanto tempo dura uma certificação, né? Em média, tá? Por que eu falo em média? Cada processo é um processo diferente. Cada processo vai ter um custo pelo perfil e uma realidade, né? Então, a gente fala uma média grosseira mesmo, o que eu faço de inspeção, o que eu tenho de projeto, né? Dividido pelo tempo geral que a gente faz esses controles, indicadores de qualidade, e você tem lá 3 a 4 meses. Tá? É um número bem cabalístico, mas, na verdade, assim, você pode ter processos que podem ser menos, inclusive, do que 3 meses, depende, de novo, do perfil, da complexidade, como pode se arrastar mais, né? Que tem muita demanda por atender, e isso acaba gerando um processo mais longo. Tá? Outra questão super top trend, assim, quanto custa a certificação, né? Também, a certificação, primeira questão, ela é baseada no nosso caso, né, a nossa base de cálculo para fazer uma certificação, ela é baseada em tempo, né? Então, tempo em todas as etapas do processo, né? Desde fazer esse levantamento dos relatórios, das informações, passando pela auditoria, né, o tempo que eu gasto lá verificando, 1, 2, 5 dias, e o tempo para analisar as ações corretivas. Tá? Então, assim, se você jogar números assim, num espectro geral, porque a gente atende, assim, como eu falei, desde empresas que exportam para o mundo inteiro, né, como um produtor que só vende local, só para o Brasil, in natura, 1 hectare, né? Realmente uma escala muito pequena. Então, a variação disso é muito grande. Você tem projetos de R$2.000, R$2.500 por ano, né, até R$30.000 ou até mais. Então, né? Uma coisa também que é legal pontuar, não tem relação, por exemplo, com volume de vendas. E isso é bom, assim, ter essa compreensão, principalmente quem está entrando, porque, né, a pessoa, naturalmente, você fala, não, mas 5 minutos. Tá, eu vou começar pequenininho, eu só vou fazer aqui um cantinho, né, não dá para fazer um valor menor. Isso não tem a ver, por quê? Porque também, da mesma forma, se daqui a 1 ano você estiver vendendo 10 vezes mais, né, eu vou te cobrar lá provavelmente o mesmo valor acrescido da inflação. Né? Então, no início, isso é complicado, porque justamente quando a pessoa, né, tá começando, a produção ainda é pequena, mas tem que ser encarado, né, porque a certificação é um custo fixo. Você vai todo ano, você tem que renovar, você tem que pensar naquilo como o custo que você tem com insumos, com treinamento, qualquer outro, marketing, que seja, e ter aquilo planejado, né? Inclusive para reverter na precificação, para fazer sentido, porque senão não tem sentido, né? É um produto diferenciado. Então, a gente lida assim dessa forma, né? Assim, pontualmente, mas sabendo que, né, tendo essa visão, que você vai ter um tempo ali que vai entrar, né,
até a coisa engrenar. Tá? E, para fechar, assim, uma recomendação, aí, eu diria mais assim, né, um pouco do que a gente escuta, eu acho que é fundamental o produtor e a empresa se apropriar dos regulamentos, das leis. Né? A certificação passa por isso também, porque você tem que saber a regra do jogo para entrar em campo. Né? Senão vai chegar lá alguém, a certificadora, te perguntando coisa e exigindo. Então, é fundamental estar disponível. A gente tem vários materiais, a gente tem vídeos também sobre isso. Depois, quem quiser, passa um e-mail para mim, a gente disponibiliza, que tem lá o passo a passo, tem as principais instruções normativas, né, que é o texto pelo qual você vai ser cobrado depois. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, assim, é entender bem aonde que você está entrando, o que de fato é cobrado né, numa fase de antes, né, antes da auditoria. Você tem antes, durante e depois do processo de certificação. Mas essa talvez seria, acho que uma das dicas mais válidas, assim, num primeiro momento. Né? Eu acho que é isso. E, bom, a gente fica à disposição só para reforçar. Né? Vocês têm os contatos. A gente vai estar trabalhando cada vez mais para abrir esses fóruns, esses eventos e, enfim, ou demandas de treinamento para fazer essa informação circular. Tá bom? Obrigado. Agradecer ao Alexandre pelas colocações a respeito da certificação. Acho que o panorama é bem legal. Agora vamos passar para as perguntas aqui do pessoal que está participando e, em seguida, a leitura das perguntas no YouTube. Eu vou levar o microfone até aí, peço que daí se apresente e faça a pergunta. E daí, por favor, lembrar de tentar trabalhar ali 1 minuto, 2 minutinhos, para a gente garantir a participação de todo mundo. Obrigado. Obrigada. Meu nome é Sara, eu sou da Ecoaxial Alimentos. Eu achei assim muito enriquecedor todas as palestras. Eu acho que assim falta muito conhecimento ainda por parte do consumidor. E de todas as falas, eu observei que falta muita incentivo de iniciativas públicas para conscientizar o consumidor, para ajudar o produtor, porque assim empresas grandes têm assim facilidades de financiamento, facilidades de comprar equipamentos, e a agricultura familiar falta muito isso, né? E até mesmo para o consumidor. Então, assim, eu gostaria de saber até do Eric, aqui do Carrefour, qual se existe algum tipo de trabalho para educar o consumidor ou para até mesmo ajudar o produtor. Porque eu vejo vários trabalhos feitos pelo Carrefour conscientizando o consumo do orgânico, o consumo do alimento mais saudável, trocas de embalagens. Então, assim, existem vários trabalhos feitos pela companhia para trazer um produto mais saudável, né? Mas existe algum tipo de trabalho para melhorar essa informação para o consumidor e até mesmo para ajudar na educação do produtor em como ampliar esse mercado de orgânico? Obrigada. Pues sim. Entonces, el cómo ya es más, evidentemente, mucho más delicado. Si estamos reunidos aquí, insisto una vez más, obrigado a todos, mas fue una iniciativa entre las personas que están aquí presentes, entre todos, porque evidentemente una cuestión fundamental es llegar a comunicar, concientizar, llegar a cada dos clientes esta cuestión fundamental de la salud, ¿vale? Que también tal vez podría ser una cuestión más profunda que la única y exclusiva preocupación del mundo privado, sino que también la salud, un asunto público, sobre asuntos y ayudas. Según mi conocimiento, infelizmente, hoy, hasta hoy, el mercado no, tal vez el señor Organis me puede ayudar un poquito más, o você no tiene ayuda do jeito, da forma que llegamos a conocer o incentivar este tipo de producción en otros países o en otros continentes, en Europa, por ejemplo. Mas no es por lo tanto que nos, en Grupo Carrefour, vamos a renunciar dentro de nada.
e vou ter uma pequena intervenção onde vou explicar qual é a filosofia de Hack for Food que está aí, onde realmente estamos falando de uma iniciativa global sobre uma transição alimentar. Mais de uma pessoa nesta sala já falou de transição e disso se trata. Como reinventamos, como sonhamos de novo, como reinventamos modelo que seja mais sustentável em termos de consumo alimentar para todos e para os 500 próximos anos, para não falar os 2000 próximos anos. A nosso modesto nível tentamos con varias iniciativas, como por ejemplo a partir de la semana que viene os recomiendo ir a Carrefour tenemos un festival de productos orgánicos no champ, no pé de loja, onde difundimos en todos los sectores, evidentemente FLV, alimentación seca, también o açougue, los productos orgánicos en nuestras lojas, a través de degustación, a través de exposición, a través de fala con los propios productores que van a intervenir para intentar, una vez más, democratizar este asunto que es orgánico, mas la democratización no solo pasa por la democratización del precio, porque cuando hablamos de democratización tenemos todos una alerta vermelha que nos fala, no, vamos a vender productos orgánicos a precios, no se trata de eso. No se trata de lo que falou o señor de Nativi, buscar o precio justo, que no siempre es fácil de buscar o precio justo. Lo que estaba falando con Silvia en off hace 40 minutos, realmente la cuestión es esa, ¿cuál es el precio justo? Evidentemente tiene que ser un equilibrio entre un gana-gana entre el punto de venta, algo asequible para todos los públicos a nivel de los clientes y evidentemente el productor, que de donde nace la mercadería, evidentemente tiene que ganar su vida y tener lucro, porque si no eso es un modelo que va a fracasar. Não sei se respondi. Obrigado. Tá certo, a gente tem mais uma questão aqui. Por favor, falar o nome. Meu nome é Flávia Zeredo, eu sou proprietária da empresa Natura Sim, eu sou uma pequena produtora e eu comercializo. A minha pergunta é para o Alexandre, mas tem um pouco a ver com a resposta do Messier. Eu assisti a palestra do vice-presidente da Ecocert na Biofac, e de tantas coisas interessantes que ele disse, uma que me marcou muito foi contando um pouco os primórdios da Ecocert e todo o apoio que o governo francês deu para, enfim, para o desenvolvimento do grupo, né? E eu acho que a nossa questão aqui hoje é, primeiro, eu ouço muitos os produtores, né? Eu certifiquei a minha propriedade não com os recursos da minha produção, né? Eu me financiei com outros recursos. Não fui autossustentável na minha certificação. A minha certificação não foi por auditoria, né? Foi participativa. Mas eu acho que, eu não sei se vocês têm uma estratégia, não sei se vocês pensam nisso, pelo menos a longo prazo, para que haja, porque já que a gente não tem o apoio do governo, né, muito pelo contrário, né, a gente tem uma força contrária, se existe um pensamento ou uma estratégia do Grupo Ecocert para atuar aqui no Brasil, ou isso está fora do escopo de vocês? Porque é uma reivindicação. Eu conheço muitos produtores que trabalham dentro das normas, né? São produtos orgânicos, né? na forma de produzir, mas eles não, para o mercado, eles não podem dizer que são orgânicos, né? Porque não são. Um produto sem a certificação. Só para eu entender, quando você fala em estratégia, com não, qual objetivo não sei exatamente? Se está no escopo de vocês, quer dizer, quando o vice-presidente da Ecocert falou
né, de todo o aporte do governo francês, tudo que, não só num país como a França, mas, enfim, tratando-se de Europa, no contexto europeu, para a produção de alimentos orgânicos, né, porque o preço, a precificação para fazer... Foi clara, você falou disso, né, tem que ter um custo. Mas esse custo, para uma realidade do pequeno produtor, do produtor familiar, desse que você citou, de 1 ou 2 hectares, é oneroso, né? É complicado isso. E, na prática, muitas vezes não é, de fato, possível, que foi o que aconteceu comigo na época. Né? Tá, a minha certificação não veio com recurso da minha própria lavoura. Tá, acho que eu entendi. Como aproximar esses porque valores. Existe esse gap, entendeu? Sim, sim. É isso. Primeiro, não é uma questão fácil, né, obviamente, porque, de um lado, né, a gente quer ter um custo competitivo, ou pelo menos, né, eu costumo dizer aquela velha máxima, né, é caro para quem paga e pouco para quem recebe. Né? Mais ou menos a gente está nisso. Porque, assim, claro, se você me perguntar assim, óbvio, a gente está diariamente revendo processos, né, internamente, como qualquer empresa, no mínimo, para, né, ser competitivo. E, por outro lado, né, quando eu digo que, né, vamos pegar assim, valores da Ecocert, o grupo quer ser a certificadora mais confiável e sabe, 5 estrelas, isso tem um custo, porque eu tenho, né, como é que eu vou ter assim uma estrutura de qualidade, né, com o custo que isso representa, né, de ter engenheiros de alimentos, ter, né, e sim, eu vou chegar lá. Então, assim, eu estou partindo um pouco da nossa situação para, né, e aí dentro do mercado, obviamente que, né, você consegue chegar com maior ou menor, né, grau para determinados públicos, como eu falei, a gente, né, trabalha com uma gama muito diversa, né, de clientes. Realmente, sim, muitos, tem uns que são grupos, outros associações, é muito distinto, né, tamanhos e perfis. Uma coisa assim que eu vejo como, e aí não só assim da parte de vista assim do nosso lado para o mercado, mas até em desenvolvimento do mercado, certificação de grupo, por exemplo, ela vamos dizer que ela seria não diria assim um associativismo assim da forma como a gente conhece, mas grupos que se juntam, como a Carol falou, né, tá trabalhando lá numa região, daqui a pouco o outro adere, aquilo ramifica e vira um grupo bem mais pujante, né, que consegue, ao mesmo tempo, um certo volume, então que já consegue negociar volumes maiores, então condições melhores, de um lado, e do outro, o custo unitário, não absoluto, mas o custo unitário por participante da certificação ele cai. Isso eu acho muito interessante, esse tipo. E eu andei fazendo uns cálculos, né, nos últimos meses para entender um pouquinho melhor, né, aonde que a gente poderia chegar. E você já tem exemplos de grupos de cooperativa que a gente conseguiu certificar num valor de pouco mais de um salário mínimo para o produtor no ano. Isso, em mensalidade, não dá o que você paga para pagar um celular bom em 12 vezes. Sabe? Então, muito. Isso me mostrou que, realmente, esse seria opa, aqui é interessante, porque a gente consegue ser remunerado, consegue manter esse padrão de qualidade, né, e o outro lado consegue, daqui a pouco, chegar num produtor que sozinho não conseguiria. Então, são modelos, né, que vão se desenvolvendo conforme também a questão regional. Né? Você vai na França ou Itália, é muito mais popular você ter cada um ter o seu certificado, porque né, o cara vai pagar lá 200 euros, sei lá, por ano, 300, que já é, né, uma escala de custo muito mais acessível. No Brasil, por N motivos, não é tão acessível. Né? Então, o que eu vejo é isso, a gente trabalhando formatos, né, que atenda a toda... como foi falado, né, todo mundo na cadeia tem que ganhar, porque, senão, em algum momento, o sistema como um todo não vai funcionar. Tem que ganhar o varejo, tem que ganhar o certificador, tem que ganhar o produtor, e assim sucessivamente.
Mas eu acho que existem, sim, né? Então, o mercado tá se acomodando nesse sentido, né? Eu acho que é isso. E a gente está constantemente estudando maneiras, sim, de né, manter um padrão de excelência e, ao mesmo tempo, chegar mais perto do produtor. Eu acho que a questão que a gente deveria... Acho que a pergunta deveria ser um pouco diferente, assim, né? Como é que a gente vai deixar esse agricultor de 2, 3 hectares forte o suficiente para ele pagar uma certificação por auditoria, entendeu? Eu acho que essa que é a grande questão, né? Acho que voltou. Então, só tem uma pergunta aqui, depois o Cavaleiro ali. Só pedir para falar o nome antes da pergunta. Boa tarde, meu nome é Lucas, eu sou engenheiro agrônomo, faço parte de uma iniciativa que chama Orgânicos Pro. E eu tenho uma pergunta para o pessoal da mesa. Na verdade, o que, no ponto de vista de vocês, o que seria necessário para divulgar, principalmente para os pequenos... Alô? Voltou. Como que, no ponto de vista de vocês, seria a melhor forma das informações, seja de práticas, seja de insumos permitidos, tudo que está nas instruções normativas, na lei do Ministério da Agricultura, como seria a melhor forma disso chegar ao pequeno agricultor, esse acesso? Porque eu vejo que a certificação, o processo de certificação, seria o último passo do agricultor ali para solicitar a certificação. Ele tem todo um preparo antes para poder solicitar isso. E, muitas vezes, ele não tem essa paciência, acho que não só o agricultor, a maior parte das pessoas, de pegar a legislação, as instruções normativas, os seus anexos e ler, né? Eu pergunto isso porque a gente tem uma iniciativa que chama Orgânicos Pro, um acesso gratuito ao site, né? Você entra na plataforma e, simplesmente, nós compilamos todas as instruções normativas que existem no Ministério da Agricultura de fácil acesso, com um pesquisador. Você coloca qualquer princípio ativo e aparece ali. Só que a gente não está conseguindo atingir, muitas vezes, o pequeno agricultor ou quem mais necessita dessa informação. Então, no ponto de vista de vocês, como que seria a melhor forma para eles terem esse acesso, o que exige a legislação, antes de solicitar uma certificação? Obrigado. Lucas, eu acho assim que a tua solução já é a resposta, sabe? Eu acho que a internet, né, ainda que os agricultores tenham baixa conectividade, né, essa conectividade está crescendo. Então, hoje, em torno de 40% dos agricultores já possuem internet. Isso daí vai ser resolvido cedo ou tarde, na questão da conectividade. Então, é progressivo isso. Hoje, o que a Manegibem tem feito para solucionar esse problema, né? Porque a gente também tem uma solução que depende muito do acesso à internet, né? A gente tem a nossa rede social, a gente tem o nosso aplicativo que precisa de um smartphone, que em algum momento vai precisar da internet para subir as informações, né? Então, a gente tem utilizado muitos embaixadores Manegibem, né? Então, em cada comunidade, a gente tem os líderes, né, que são esses embaixadores, que são disseminadores e coletores de informação, né? Então, a gente conta com essas pessoas que possuem acesso à internet para poder disseminar o conhecimento. Porque, cedo ou tarde, essas comunidades vão ter internet, né? Então, não é um problema tão sério para o teu negócio, para tu se preocupar, assim, né? Eu acho que tu só tem que achar... Foi o que a gente conseguiu, né? O que a gente fez. A gente colocou embaixadores no campo, com acesso à internet, para serem disseminadores da nossa solução, né? Então, eu acho que... Concordo com o que disse a Carol. A gente tem nosso site Sei Orgânicos, que é um pouco repositório de tudo, o maior, é bastante visitado, etc. E temos as INs e tem... Mas tem um problema. Não sei se vocês estão conscientes, pelo censo 2017, que entre as pessoas que não foram para uma escola, censo agrícola, não foram para uma escola, ou as pessoas que acabaram só o primário, estamos falando de aproximadamente 37% do Brasil. Então, você tem razão, mas eu já li todas as INs e fico lendo. Eu passei por uma universidade. Se essas pessoas não acabaram uma escola, como entendem? Então,
O que a gente fez no começo, quando começamos a pensar em isto, a gente fez muito material assim na SNA que está online. Eu falei, bom, isto é ridículo colocar desenhos, nós somos Walt Disney. Obviamente perdi, somos Walt Disney, mas descobri que desenhos chegam com mais facilidade e você tem que usar a linguagem. Aliás, a linguagem das INs é difícil e um pouco o que disse a Carol, você precisa que os embaixadores mastiguem ou traduzam a IN para uma linguagem compreensível. Tá certo, a gente tem mais algumas perguntas. Eu vou pedir a compreensão para ser bem sucinto, até para não prejudicar, que tem bastante gente querendo falar. Infelizmente, na próxima tem que levantar a mão antes. Pode passar. Pois é o desafio da síntese. Quantos anos o senhor tem, seu Hélio? 22. Então, eu sou mais velho, então tem direito a falar mais que o senhor, não tem, não? 6. Boa tarde, sou o Luiz, da Horta e Arte Orgânicos. Estou numa felicidade tão grande de estar vendo tanta gente nova num debate de orgânico aqui, gente que eu nunca vi na vida. Isso é bom demais. Porque a gente fazia debate de orgânico aí há uns 10 anos atrás, a gente, né, já até conhecia as pessoas, já sabia quem ia. E eu estava vendo até o Fernando Ataliba aí, que foi um fornecedor meu, ele apareceu aqui no vídeo, né, várias vezes, né? Nossa, ele é um excelente produtor. Ele é um pouco chato assim, mas ele é um excelente produtor. É muito legal. Bom, a minha pergunta é para a Caroline. Mas antes, eu queria fazer um comentário sobre o que o Kobe falou. E eu, inevitavelmente, vou ter que falar de preço, né? Porque, desde que eu me conheço, por gente trabalhando com orgânico, e só de Carrefour, né, eu comecei a fornecer para o Carrefour em janeiro de 1995. Né, tinha gente aqui que não tinha nem nascido ainda quando eu comecei a fornecer para o Carrefour. E se eu estou ainda, você pode ter certeza que é um milagre de Deus. Né? Se eu ainda estou fornecendo para o Carrefour até hoje, né, só pode ser coisa de Deus, porque eu conheci muita gente que ficou pelo caminho. Mas, desde que eu vejo pesquisa de orgânico, esse número cabalístico, eu acho que é 40%. Das pessoas respondem que não compram orgânico porque não tem dinheiro. Né? Se a gente fizer a pergunta nessa sala aqui, por que você não compra uma BMW? Eu garanto que 40% vai falar que é porque é caro. Né? Então, se a gente fizer uma pesquisa mesmo de qualquer produto, você fala, por que você não come lanche no McDonald's? 40% vai falar que é caro. Parece que é um número de consumidores que gostam de responder, né, que o negócio é caro. E passou esses anos todos e a gente ficou debatendo o preço de orgânico, seu Hélio. O tempo todo, entra a direção do Carrefour, sai a direção, entra a direção de pão de açúcar, sai a direção, né, fica debatendo preço de orgânico. Né? E o orgânico está aí, evoluindo, crescendo. Né? E essa noção ela é muito difícil para um produtor entender. Falar para ele, com todo o custo que ele tem dentro da agricultura orgânica, né, ele sai do convencional justamente porque ele está quebrado em termos de preço, de produção, e começa a falar para ele, rapaz, está muito caro o teu produto, nós precisamos reduzir um pouco o preço, porque agora, né, o negócio vai andar. E a gente deixou os 60% passando. Né? Ou seja, aquele 60% de consumidor que não respondeu que é por causa de preço, quais as ações que a gente tomou para que isso fosse atendido? Por exemplo, 20% não compram orgânico por causa de confiança. Sabia, Alexandre? 40% não compram por causa de preço, mas 20% não compra porque não tem confiança no processo de certificação. Que legal. Não está na sua pesquisa, Kobe. Mas eu tenho uma lá que fala isso. O consumidor não confia que aquilo que está colocado lá é orgânico. Né? Então, preço é simples, é relativizado, não tem jeito.
Então, eu concordo com o seu Hélio quando fala que as pessoas gastam dinheiro com McDonald's, cerveja, etc., que é a classe CDE, e eu sou mais radical ainda, que eu usei esse exemplo numa reunião do Carrefour e vou usar de novo. As pessoas pagam R$60 um quilo de salgadinho, aquelas Cheetos, desculpa, é uma chips, mas tem outras marcas agora no mercado, aquilo custa R$3 um pacote de 50 gramas, R$60 o quilo. E elas não... é caro pagar R$10 um quilo de cenoura orgânica na loja do supermercado. Então, isso tem que ser relativizado. A alimentação tem que ser relativizada. Bom, mas, Caroline, queria falar para você uma coisa. Eu queria saber qual que é o princípio do trabalho, porque eu não entendi. Porque a minha empresa, ela durante muito tempo, a gente teve... O Rui está aqui hoje, né? A gente chegou a ter 8 agrônomos numa equipe técnica para desenvolver a agricultura orgânica. Isso já tem o quê? 15 anos, Rui, mais ou menos. Cresceu sem dúvida nenhuma. Mas eu não consegui entender por que esse produtor não crescia cada vez mais. Eu comecei a entender uma coisa a partir de uma pesquisa. Opa, pesquisa de novo, Cobe. Do Datafolha. Eu tenho a sorte do meu cunhado ser o diretor-presidente do Datafolha, o Mauro Paulino. Aí, numa dessas pesquisas eleitorais, ele colocou uma pergunta para o eleitor lá. Ele perguntou: o que você acha do pequeno produtor rural? 82,6%, aí já é um número bem forte, consideram o produtor rural um coitadinho. Tá certo? Então, a população da grande cidade olha para o produtor rural como um coitadinho. A hora que eu falo essa pesquisa para o produtor rural, ele fica bravo. Coitadinho aquele povo que mora na cidade, empilhado em prédio, e não sei o quê, e não tem segurança, aqui é a roça, aqui é maravilhoso. E aí você começa a evoluir a reunião, você fala para ele: poxa, vamos lá, vamos investir numa certificação orgânica? Isso é muito difícil. Então, ele vive uma mentalidade de coitadinho. Isso foi... ainda é a coisa mais difícil da gente romper no pequeno produtor, porque é um caldo de cultura. O governo trata o pequeno produtor como coitadinho. Tempos atrás, até pouco tempo, produtor rural não tinha CNPJ, produtor rural tem CPF. Você pega as planilhas do Sebrae para ele fazer conta da propriedade dele, numa das planilhas está lá as despesas da casa. Ou seja, nós não estamos tratando o produtor rural como um empresário, como um cara que está visando uma coisa que a gente precisa visar nessa sociedade, que é lucro. Tá certo? Enquanto ele não enxergar que ele precisa ter lucro, esse cara vai continuar na posição de coitadinho, agricultura de sobrevivência. Né? E aí, nesse processo, ele precisa entender para quem que ele está produzindo. Porque eu já fiz isso que você fez também, pegar a sacolinha de alface, sair vendendo, porque o produtor produziu, etc. Por quê? Porque a gente não tinha perspectiva. Né? E muito mais do que oferecer gôndola para o consumidor, Eric, o mercado precisa também nos ajudar num projeto. Num projeto. Ou seja, quanto nós queremos vender de tomate o ano que vem? Você entendeu? Porque aí a gente consegue ir para a base e planejar. Porque o que eu mais escuto, Carolina, o produtor falando: eu não tenho para quem vender, eu produzi e não tenho para quem vender. O Rui hoje trabalha numa empresa, Capela da Penha. Perguntei para ele: Rui, está sobrando produto lá na Capela da Penha? Não tem. Para mim, está faltando cerca de 60% dos pedidos, eu não estou conseguindo atender. Está sobrando produto lá na Rio de Una? Não está sobrando produto lá na Rio de Una. Por que isso? Porque a mentalidade do pequeno produtor, que é o principal do orgânico, é o pequeno produtor organizado hoje que consegue atender as redes de mercado, tá certo? A mentalidade é uma mentalidade de coitadinho. E se a gente continuar reproduzindo isso, ajuda governamental e não sei o quê, aonde nós vamos parar? Nós vamos continuar segurando um cara com a mentalidade de coitadinho, em vez de fazer o cara começar a sonhar com coisas melhores para ele e para a família dele. Por isso eu perguntei qual que é o princípio aí, tá bom?
Foi mais rápido que o seu Hélio. Eu acho que tá empatado com o seu Hélio. Próximo evento a gente vai organizar uma mesa com os dois ali para poder divulgar tudo. Eu queria fazer um comentário rápido. Pode fazer, depois eu passar aqui para o Fabio. Então, o que a gente percebe é que existe uma certa desorganização na cadeia. E a gente vai conseguir resolver uma parte disso. A gente vai lançar uma plataforma chamada Organis 8. Tá? É uma plataforma que a gente só vai conseguir lançar no modelo de parceria da nossa entidade, que é uma associação, com a iniciativa privada, usando a ferramenta ou então usando o blockchain. Tá? Como é que faz isso? A gente vai cadastrar todos eles com referências cruzadas, pegar todos os cadastros do mapa e complementar isso com outras referências e validar isso pelo blockchain com as certificadoras. Aí você vai ter em tempo real quem está produzindo o quê, sabe? Não é autodeclaração, eu produzi isso, estou certificado. Não, você vai ter a certificação na hora validada, sabe? Eu acho que isso vai ser uma ferramenta que vai poder ajudar muito, assim, né, a encontrar os ingredientes ou o produto para se vender no supermercado, para a indústria ou para o processador. A Fabiola aqui quer fazer um comentário, eu vou passar para ela, depois eu vou pedir para fazer um fechamento, porque já estouramos totalmente o tempo, e daí para a gente fazer rapidinho uma pausa para depois fazer o encerramento ali com... vamos estudar essa história da pausa, então, enquanto a Fabiola faz a pergunta. Só instante. Bom, boa tarde, meu nome é Fabiola, eu sou veterinária, trabalho mais de 20 anos na área de produção animal orgânica, então, como diz o seu Hélio, assisti o comecinho lá, quando a gente pedia licença para entrar e falar de orgânico. Exatamente. Bom, eu só queria fazer um comentário, meio que reunindo ali a fala do Alexandre, mesmo umas colocações, que é o seguinte, você falou de agregação de valor, né, Alexandre? Assim, eu trabalho desde a área de consultoria, mas também na parte de certificação, e eu sempre faço questão de frisar para o produtor que é sempre um fantasma, né, esse registro de informações e preenchimento de documentação que a certificação exige e demanda. Mas eu sempre procuro mostrar para o produtor, para a empresa, que esse registro é fundamental para quem foi que falou conhecer o processo, né? E, ao conhecer o processo, você vai ter as rédeas de custo e de tomada de decisão na mão e tal. Então, eu acho que esse é um argumento muito importante para o produtor em prol da certificação, né, do mecanismo de certificação, porque ele não está só pagando, ele está conhecendo o processo dele. Então, isso eu acho um ganho muito grande que, pensando o produtor como empresário, ele normalmente não tem, né? Isso é um aprendizado árduo, daí eles reclamarem tanto, né, de ter que preencher. Então, eu acho que a gente precisa vender, quer como consultor, quer como certificador, esse instrumento muito valioso que tem, que é o conhecimento do seu processo, né? Então, só confirmando, pessoal, é claro que a gente tem a programação e os horários, mas eles têm que servir ao debate, né? Não faz sentido a gente ficar interrompendo. Então, o que a gente vai fazer agora ao invés de a gente fazer aquela pausa que a gente vai fazer, depois das considerações finais ali por parte da Carol e do Alex, a gente já vai direto para a exposição do Eric, né? E daí depois a gente conversa até o limite do nosso horário, que eu imagino que deve ser no máximo até 6h. Mas vamos conduzir assim, então. Já conversei com o pessoal ali da mesa. Eu acho que tudo bem, né, para a gente prestigiar também o debate. Eu sei que tem mais gente que levantou a mão, mas daí vamos guardar para o próximo bloco essas questões, para a gente não perder esse ritmo e não deixar tanto tempo assim o pessoal parado ali na palestra. Tá bom? Obrigado, Carol. Pode ir. Só, então, respondendo a tua pergunta, né? O que a Manegibem faz hoje? Ela vende projetos para a agroindústria. Ela justamente quer acabar com essa coisa de que o agricultor ele é coitadinho e tudo mais, né? Então, ela quer realmente tratá-lo como um verdadeiro empresário. Então, a gente vende projetos para a agroindústria que tem interesse no desenvolvimento de comunidades de agricultores que, porventura, vão oferecer matéria-prima para essa agroindústria, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente insere tecnologia dentro dessas comunidades,
adaptada ao pequeno produtor para levantamento de informações, para a realização de um diagnóstico, para eventual, então, para posteriormente efetuação da qualificação desse agricultor, né? Então, a indústria ela pode fazer o acompanhamento, por exemplo, de indicadores socioagroambientais daquela comunidade, né? E ter também contrapartida um fornecedor forte, né? Porque a gente sabe hoje que a agroindústria, muitas das agroindústrias consomem, obviamente, de produtores familiares, como, por exemplo, da indústria de bebidas, por exemplo, né? De suco de goiaba, suco de, enfim, várias culturas aí que a gente sabe, né? O açaí, enfim, que são consumidos de pequenos produtores. Então, essa é a essência da Manege Bem, né? O desenvolvimento do agricultor para ele se tornar forte o suficiente para ele vender e ser um fornecedor forte para a agroindústria. É isso. Bom, então tá certo. Dando uma respiradinha, se a gente parar, então. Quem estiver precisando tomar uma água... Você vai fazer um comentário? Não? Quem estiver precisando, tem o café à disposição ali, né? O coffee break da Native. Então, a gente teve agora esse módulo aí que gerou bastante inquietude, muitas ponderações muito interessantes, que foi de transição ao sistema orgânico e certificação para auditoria. Não vamos para o intervalo, para a gente prestigiar o tempo, né, aproveitar a presença de todos aqui. Vamos direto aí para a fala do Eric, do Carrefour, né, o diretor de perecíveis do Carrefour, que vai falar dos produtos orgânicos e do varejo. Então, já avisei ele, fica à vontade, Eric, fazer a sua exposição. Depois que ele terminar os 20 minutos dele, a gente volta aqui para a gente dialogar mais um pouco a respeito. Tá certo? Obrigado. Obrigado a você. Vou aproveitar, tentar responder através da fala a várias perguntas que estão aqui no YouTube, que está consultando aqui no celular. Por exemplo, senhor Marcos Rubins, como saber mais sobre a estratégia de Carrefour? Agora vou falar. Primeiro contacto para nos relacionar com o varejo. Também vou responder agora mesmo. Todos os produtores do Brasil que estão interessados em vender produtos orgânicos se conectam através de Eric, ERIC, _Caruel, CARUELLE, @carrefour.com. E a partir daqui temos equipes que estão aqui na mesa para tratar, direcionar, ajudar, procurar fechar parcerias com indústrias, com pequenos produtores, com unidades familiares. Então, através de meu contacto, de meu e-mail, eu me comprometo em receber, escutar pelo menos as pessoas que se vão a contar conosco. Outra pergunta, Cristiano Bosso, qual o desafio para aumentar o número de compradores no interior? Este mesmo senhor também faz outra pergunta, por que o varejo não cria programas de compra direta? Senhor Edilson Emanuel, por que o varejo de alimentos não especializado em produtos saudáveis não vende produtos orgânicos? Tá? Então, através de minha fala sobre transição alimentar, for food, vou procurar responder a estos senhores. Estamos aqui, como já falei, aí temos atrás selo de Act for Food, mas além do objetivo vai remontar a 1963, que talvez faz mais de 50 anos, que era na época o primeiro hipermercado que Carrefour inventou na época lá em Paris, Saint-Geneviève-des-Bois, onde o sonho na época era democratizar o varejo e colocar tudo baixo de mesmo teito, alimentação, bazar, textil, eletro, e começou a história nessa época, primeiro hipermercado do mundo. Evidentemente, 50 anos depois, acho que supermercados, hipermercados, lojas especialistas, pequeno comércio, não faltam nas ruas e isso já está mais que democratizado. Sentimos a necessidade, faz 20 anos, de ser pioneiros sobre o orgânico, mas hoje queremos nos reafirmar claramente sobre assunto de comer melhor, através de uma iniciativa que foi lançada por nosso CEO mundial, senhor Alexandre Bompard, começou de 98, já faz quase 2 anos,
ONG Carrefour pues lanzó esta iniciativa que está ahí, Act for Food, que no deja de ser cómo actuamos para una mejor alimentación. De eso se trata. Y ahí, para vivir mejor. Y abajo você tem todos merecen o mejor. Evidentemente, no se trata solo de responder a una faixa da población, sino que acho que, y ahí estamos plenamente en la democratización, todos los seres humanos, no solo Brasil, sino el planeta, ascienden a comer mejor, a comer de forma más saludable. Pelo menos, eu vos posso prometer que eu tenho este desafio para mim, mas evidentemente para os clientes, mas ainda mais para meus filhos. E aqui vamos a estar todos bem de acordo sobre este assunto. Então, 1963, creação de hipermercado, 2018, perdão, transição alimentar. Realmente, a transição alimentar é muito mais profunda para nós que es un asunto de orgánico, y voy a entrar en orgánico porque aquí estamos hablando de orgánico. Se trata de saúde humana, mas también se trata de cuidar da terra, do planeta, do solo, do chão y todos estos asuntos que están ahí, porque realmente podemos percibir que este modelo está con serias dificultades. Então, ou começamos a pensar e em actuar com iniciativas concretas, cada a seu nível, ou se nos vai complicar ainda mais o modelo produtivo actual. Mais que sonho ou buscar, sentir a necessidade de procurar vendas ou acompanhar mercado, uma moda, uma tendência que estou profundamente en contra de estas palabras, que no son ni una moda ni una tendencia, es una realidad y que ainda se va a tornar más realidad ya mañana. Carrefour pretende que sea un propósito, ¿vale? Para todos los empleados de la empresa, ¿vale? Que no sea un objetivo, un KPI más, no, es un propósito profundo de cómo procuramos o tentamos a nuestro modelo nivel, como Carrefour, tentar convencer el mundo agrícola, los clientes, el mercado, que tenemos que producir hoy, a mañana y mañana, pasado a mañana, con menos agrotóxicos, con productos más saludables, con productos más frescos, con productos que nos van a traer menos problemas en términos de salud. Para eso determinamos unas prioridades que es productos perecíveis, evidentemente, productos locales, proximidad con productos productores, entrega directa, retornar a una determinada simplicidad que hoy acho que podemos ganar emisión de CO2, podemos ganar costo, tenemos mucho que ganar todos, sinceramente, con este asunto de productos locales. Evidentemente, el celo y las marcas y las certificaciones tienen que jugar un juego muy importante, porque dentro de los ofensores, y ahí ya estoy entrando en orgánicos, tenemos asunto do precio y todo es relativo. Estoy totalmente alineado con el señor que todo es relativo. Mas también estoy escuchando a los clientes en las lojas que me falan todos los días que, además de ser relativo, todo el mundo tiene un orçamento, un budget, un dinero alocado para las compras. Y al final este asunto está en la mesa. Si queremos atender a todos los públicos y que este asunto de democratización no se fija solamente en un público A o a B para atender una población C y por qué no a mañana D, que dentro de las encuestas de organismos también el público C tiene un 40% de aceptación, es decir, que no solamente un tema de poder socioeconómico. Tenemos que avanzar sobre estas cuestiones básicas. El segundo asunto que usted faló, estamos repasando aquí las pesquisas, conocimiento, interés, confianza es el otro 40%. Si un ofensor es 40% el asunto del precio, tal vez tenemos que explicar mejor, tal vez tenemos que buscar unos modelos de producción organizativos que sean más productivos, para no perder
cosechas o producciones y después tienen que multiplicar el precio por lo que sea, más también evidentemente el asunto de la comunicación, el tema de educación, el tema de confianza, cuidado, confianza. Yo conozco un modelo là en Europa que sufrimos este asunto, que la falta de certificación o la falta de confianza puede llegar a crear problemas que ainda no terminamos de comenzar aquí en Brasil. Es prometer que no son problemas bons cuando el cliente pierde la confianza absoluta sobre un determinado producto. Eso se puede tornar un enemigo feroz a mañana. Entonces, el asunto de certificación no es que estoy defendiendo certificaciones, más evidentemente los productos que Carrefour vende, en el caso de orgánicos, deben ser evidentemente orgánicos, que es obvio para todas las personas que estén dentro de esta sala. Mas, ¿cómo garantimos que sea realmente así? Vamos lá. Para responder al asunto de la democratización y do precio justos, yo no conozco otro modelo que el modelo productivo sea lo más productivo posible, en términos de producción, evidentemente, y ahí vamos a necesitar la ayuda de todas las personas que están en esta sala. Parcería y planeamiento, eso está totalmente cierto. O sea, he visto el tamaño del desafío y la necesidad, evidentemente. Os puedo prometer que saliendo de esta sala ya estoy escribiendo mucho, que el planeamiento va a ser parte de mi estrategia a mañana, caso que no sea ainda tocado. Conversión de productores también puede ser una alavanca potente. Hoy la transición alimentaria de Carrefour estamos hablando de productos perecederos, estamos hablando de productos locales, estamos hablando de marcas. Relanzamos el año pasado una marca nuestra fuerte hoy, donde tenemos ambición de crecimiento importante, porque también un producto más saludable, tal vez, no tan saludable como un producto orgánico, que es nuestra marca Sabor y Calidad, que ahí, por ejemplo, hoy tenemos en nuestras lojas suino, buey, bovino, y también tenemos aves, tenemos peces, sem antibiótico. Entonces, claro, agrotóxicos, antibióticos, más todo. Al final, es una única y misma respuesta, comer más saludable. Y de eso se trata. ¿Por qué no pensar en un modelo productivo, una evolución, en migración, en conversión de determinados productores que tenemos, estamos trabajando con ellos, que hoy están produciendo de una determinada manera, ainda no en orgánicos, sino que con menos defensivos, con muchos menos agrotóxicos y que les evolúen hacia productos más orgánicos, de productos orgánicos. ¿Cómo aumentar el conocimiento, interés y proximidad, que son el segundo ofensor de los productos orgánicos? Intentamos trazer una respuesta que sea a nivel de Carrefour multiformato, omnicanal, no solo atingir al público a través de los hipermercados, sino que también a nivel de los supermercados, de las lojas de proximidad y también de e-commerce que tenemos en nuestra casa. No restringir a un determinado formato. Y eso, hablando de formato, en todas nuestras regiones y en todo el mapa de Brasil, porque somos presentes en todas las regiones. Hoy podemos afirmar que esta iniciativa ya estamos cubriendo a Manaus, con dificultad, tengo que reconocer, mas a Manaus este segmento de producto. Y por último, comunicar a nivel de los programas que tenemos, activar operaciones, sortimentos, dinámicas, degustaciones, en el punto de venta los fines de semana, festivales que con una frecuencia de 2, 3, 4, 5 no años, con una periodicidad bimensal estamos repitiendo. Y bater la tecla. Más evidentemente, el producto orgánico está en los champs, sale del productor, sale de pequeños productores o sale de la industria, porque estamos hablando de FLV, todo el mundo piensa FLV, frutas o legumes, mas también tenemos otros tipos de productos, de alimentación seca, de azúcar, de frango, de lo que sea,
E aí a própria indústria pode se organizar para nós. Se falamos de números, os números, a necessidade ou o desafio realmente começa a assustar, porque por um lado vemos que temos uma necessidade imensa, ou vamos a ter uma necessidade imensa em médio plazo, e por outro lado, quando conversamos com os produtores que estão por aí, vemos que tem uma determinada falta ou não tem excesso de produto. E por outro lado, também estou escutando aqui na sala que tem pequenos produtores, ou através do meio do YouTube, que não conseguem chegar na ponta ou nos compradores. Evidentemente, não tem resposta para tudo, e isso não deixa de ser começo, mas temos nosso nível comerciais e, sobretudo, compradores especialistas em todas as regiões para responder às necessidades e aos pequenos produtores que estão em cada praça, por lo qual todas as demandas que me vão a chegar eu vou redirecionar. Faz 2 anos, 2017, falando de número, era negócio quase irrelevante. Hoje estamos falando de crescimento muito significativo de duplo dígito, acompanhou o sector no Carrefour, e acho que não deixa de ser o começo. Os números em termos de participação de vendas na Europa, que são públicos, que não estou inventando nada, nem divulgando nenhum segredo, e nem vou falar de Carrefour, falando do varejo alimentar na Europa, temos países como Suíça, Alemanha, os países nórdicos, depois Europa continental, que estão os mais avançados sobre 8, 10, alguns mais, os menos avançados, que são os do Europa do Sul, sobre 2, 3, 4 pontos de participação. Brasil faz menos de 2 anos, está mais pertinho de 0 ou 0,20 que de outra coisa. Isso vai chegar, está chegando e não só para o público, sabe, insisto, para todos os públicos. Então, evidentemente, acho que o que você falou, precisamos nos organizar. Estou bem feliz também de ver tantas pessoas aqui dentro da sala. Não sei se responder às perguntas dos senhores Marcos, Cristiano, Edilson. Acho que sim, através da minha fala. E vejo que tenho ainda 5 minutos que vou economizar, que vou deixar para fazer perguntas à sala, ao público que está aí, que está bastante ativo. E obrigado a todos. Então, enquanto uns consomem mais tempo, outros economizam. Então, obrigado, Éric, obrigado a todo mundo. Eu vou retomar, então, o pessoal que já estava na fila para fazer os comentários. Se eu esquecer de alguém, só levanta a mão, que daí, na sequência, a gente vai levando. Por favor, fala o nome antes. Boa tarde, meu nome é Geórgia. Eu sou consultora de uma empresa na área científica, nutricional e regulatória. Hoje eu dou suporte para o Carrefour na transição alimentar no Act for Food. E a minha pergunta vai muito nessa discussão da capacitação do setor para o fornecimento tanto do varejo como também da indústria, né? Então, a gente observa que, dentro da cadeia vegetal, isso é mais razoável, ou hoje a gente tem um acesso maior, né? Essa cadeia está mais intensificada, e a cadeia animal ainda oferece maiores desafios. A semana passada eu estive num evento da indústria de alimentos, onde estava se falando do leite orgânico, né? E aí começam a surgir outras possibilidades, inclusive dentro da cadeia láctea, de derivados aí, de produtos que poderiam ser feitos com esse leite orgânico. Mas o maior gargalo, né, a maior barreira nesse processo, nessa cadeia, nesse supply chain, seria exatamente a questão dos pequenos agricultores ou dos pequenos pecuaristas, né? Essa capacitação ou mesmo a vontade em se capacitar e condições para se capacitar, né? Então, foi dividido nesse fórum que foi chamado
todos os fornecedores de leite, e foi ofertado essa capacitação. Então, eu me lembrei aqui da colega que falou muito da capacitação, fazendo a pergunta para o Alexandre, e essa empresa, né, de produção de alimentos chamou todos os seus fornecedores de leite e falou: olha, nós queremos desenvolver um leite orgânico e estamos aqui para capacitá-los. Quem se manifesta? Então, de mais de 1.000 produtores, apenas começou assim com 10, hoje são 50. Né? Então, eu fiquei me perguntando e ouvindo vocês falarem, e fiquei me perguntando, não se manifestaram ou não quiseram por não sentir que estavam preparados para entrar com esse desafio? Ou porque não viram valor agregado nessa situação, porque isso... e aí vem todo o processo de certificação, que eu acho que talvez, né, não esteja claro para esses, talvez assim, todas as etapas. Então, isso gera um medo, né? O novo gera medo. Né? O fato é que existe uma dificuldade nesse fornecimento, ou mesmo dessa cadeia, né? Principalmente aí quando a gente começa a falar da cadeia láctea, da cadeia de carnes e de produtos de origem animal. Eu aproveito e estendo aí a pergunta também para a doutora Fabíola, que falou que trabalha aí há muitos anos com essa questão dos orgânicos na cadeia animal. Muito obrigada. Eu vou aproveitar o embalo, já levar o microfone mais ali. Ah, olha só, o camarada não... Ele teve que sair. Tá. Bom, tem mais alguém que eu esqueci de avisar? Tem um comentário aqui, até informativo. Vou só passar aqui. Pois eu aqui não defendo interesses específicos. Eu estou fazendo uma preleção do que eu vou falar agora, mas, como jornalista, eu tenho informação e eu não vou deixar de dar essa informação. Inclusive para aquela jovem que falou de produtores que têm dificuldade de fazer essa transição. O governo do Estado de São Paulo tem uma linha de financiamento para produtores que queiram fazer a transição de até R$200 mil por tipo de atividade. Se determinado produtor de melão, produzir que sejam frutas, verduras, legumes, até R$200 mil, no máximo 3, até R$600 mil. Essa linha de produção tem juros de 3,5% ao ano, são 5 anos para início de pagamento, e, se não me engano, são 10 anos para pagar. Então, assim, eu estou, né, vasculhando muito, pesquisando legislação, políticas públicas. Queria dar essa informação. E eu acho que uma das maiores dificuldades é exatamente esse processo de transição. E agora, só para encerrar rapidinho, eu fiz uma matéria recentemente para o IFOAM, que ainda não foi divulgada, mas vai ser divulgada no final do mês, para a qual um dos entrevistados foi o pessoal da cooperativa lá de Poço Fundo, Minas Gerais, a Copfam, em que produtores de café lá da região, eles têm uma cooperativa, produzem tanto convencional quanto o orgânico. Os orgânicos vêm aumentando a produção ano a ano e já atingiram 85% da produtividade do café convencional. Eles exportam para a Europa e para o Japão e vendem toda a produção. Eu perguntei para eles quanto eles precisariam para atender a demanda. O diretor da Copfam falou que teria que aumentar 10 vezes a produção. Atualmente, eles produzem 200 toneladas de café orgânico. Teria que aumentar 2.000 toneladas, coisa assim, para atender a produção, os pedidos atuais. E, para encerrar, então, assim, eu já sei que existem algumas tradings pagando o processo de transição, com a garantia de um contrato de fornecimento de longo prazo. E também acho que vale para o pessoal da certificadora. Ou seja, da dificuldade da transição em decorrência de um processo em que o produtor ainda não se torna orgânico e não pode vender seu produto como orgânico, e, no caso do café, ele deixa de faturar, porque ele tem que arrancar todos os pés e fazer o processo de transição, a trading paga
por esse período, paga os treinamentos e a qualificação para ele se tornar orgânico, desde que ele assuma um contrato de longo prazo, 10, 15 anos ou mais, que passa, depois ele se tornar orgânico, ele se tornar fornecedor. Então, existem essas possibilidades, tanto linha de financiamento do governo de São Paulo, que eu conheço, quanto tradings que eu sei que estão pagando, no caso especificamente de café, mas eu não sei de outros, que aí é um período em que o produtor vai se fortalecer, se tornar orgânico e passar a ter, inclusive, a certificação para vender para o mercado. Essa informação, eu não estou aqui defendendo interesse específico de ninguém, mas, como jornalista, não posso deixar de divulgar essas informações. Obrigado. Eu tinha esquecido de você ali, agora eu lembrei. Deixa eu só levar o microfone ali para não... Puder falar o nome. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciano de Oliveira, sou consultor. Sou das Matas de Minas, divisa de Minas com o Espírito Santo. E meu trabalho é com café orgânico. Conheço até o pessoal da Copfam também, é parceiro nosso lá. E eu queria trazer alguns números aqui, que eu acho que é interessante, porque que servem de base para que veja a dificuldade da questão da certificação. Dentro de Minas Gerais, você tem as divisões das regiões produtoras de café. Eu estou na região das Matas. Nessa região, nós temos 33 mil produtores de café. Grande maioria até 7 hectares. Dos 33 mil produtores, nós temos 9 produtores certificados, UTZ e Rainforest, que são 2 selos com foco no café, e temos somente 6 orgânicos. Se você julgar isso na proporção, você vai ver que o número é alarmante. E qual a dificuldade nisso? Hoje eu trabalho como trader de café orgânico. E eu comecei como certificador de café orgânico. Então, eu conheço a dificuldade. Nós começamos numa pequena propriedade e hoje nós somos 2 fazendas que nós exportamos para 16 países. Então, se não tiver uma ação de tecnologia, de usar blockchain, que eu acredito demais nessa tecnologia, e de ferramentas que o certificador disponibiliza para esse pequeno, esse número não vai crescer na velocidade que o mercado está buscando. Então, eu estou aqui só como mais um informativo de uma pequena região em torno do Parque do Caparaó, quem quiser visitar, é uma região muito bonita, e só para mostrar essa dificuldade. Só que nós, mesmo pequenos, começamos a participar de feiras de orgânico no Brasil, nos Estados Unidos, e hoje a gente achou o mercado nosso. Né? E hoje a gente não... É muito interessante a gente ver o varejo. Eu especificamente, não tenho conhecimento profundo do varejo, mas é muito bom ver uma rede igual o Carrefour. Eu, como produtor, nunca tinha chegado próximo a uma rede. Né? Então, somente uma constatação mesmo, passar a realidade da nossa região lá, tá certo? E agradecer a oportunidade aí. Tá certo, obrigado pela colaboração. Tem mais uma intervenção ali, eu não sei se faltou mais alguém. Deixa eu só atravessar aqui. Boa tarde, meu nome é Luciana, eu trabalho na AgroSuíce, que é uma empresa de consultoria agrícola lá do Rio de Janeiro. E eu só queria fazer um comentário, assim, como se buscasse um resumo de um pouco o que a gente escutou aqui e um pouco do que a gente tem essa visão, trabalhando com um produtor, trabalhando com as grandes empresas e trabalhando junto com as certificadoras também. A gente, às vezes, não destaca muito, mas existem os tipos de produtores. Né? A gente tem um produtor familiar, a gente tem o que a gente chama do neo-rural, que são os novos empresários que estão investindo no mercado orgânico, e nós temos os grandes produtores. Quando a gente fala como é que a gente atinge o produtor, eu acho que está falando aqui da agricultura familiar, da massa mesmo de produção agrícola do país.
para o consumo interno, né? E o que eu tenho visto, assim, porque a gente fica esperando, ele não se desenvolve, não procura, ele é coitado. Como é que a gente faz ele se transformar? Como é que ele faz para ele chegar nesse processo? E o que a gente tem visto muito na consultoria é o casamento entre o grande produtor, aquele que está na ponta, com esses pequenos. E aí tem uns exemplos. O Carrefour foi atrás do pequeno produtor para oferecer assistência técnica. A Nestlé faz isso com os produtores de laticínio também. Pagou praticamente assim, prestou consultoria aos produtores e pagou o preço de leite orgânico para aqueles que estavam em processo de transição. Foi fomentado aqui. Tem os tradings que também fomentam esse processo de transição. Então, eu acho que está ficando cada vez mais claro quem é responsável na cadeia por esse processo dessa massa de produtores agrícolas do país. Então, é quem está na ponta, quem quer ver desenvolver, que também vai se beneficiar com isso. Sempre dá uma falhadinha, mas lá no Rio de Janeiro, o nosso caso é mais voltado para o mercado de hortifruti. E o que a gente vê é o surgimento desses e-commerces que facilitam essa entre o produtor e o consumidor. E eles muita reclamação, mas o maior problema que a gente vê o produtor às vezes promete uma coisa, mas não tem. Então, assim, a culpa não é do produtor, mas é que falta capacitação. Então, você quer ver o seu mercado se desenvolver. Então, a parte do seu investimento tem que ir junto ao produtor. É isso que está faltando um pouco. Pouco não, está acontecendo, mas eu acho que falta uma visão global disso. Porque a gente vê um sistema de capacitação técnica falha do Estado e aí fica esperando. O produtor está dependente da capacitação do Estado e não acontece. Então, eu acho que está faltando acontecer por parte dessas empresas que estão na ponta. Eu acho que só para fazer um resumo aqui do que eu escutei e um pouco da vivência do que acontece e o que já é um histórico que já vem se repetindo, né? Obrigada. Eu acho que a gente conseguiu vencer quem estava na inscrição, né? Até agradecer a participação de todo mundo. Acho que todos comentaram. Aqui tem uma zona cinzenta, já percebi, todo mundo está com falha no microfone. Todos os comentários muito ricos, né? Acho que realmente é difícil a gente ver uma discussão com esse nível de qualidade e diferentes perspectivas colocadas sobre o mesmo assunto, né? Então, com essa pequena introdução, vou convidar então os painelistas a fazerem as considerações finais, né? Um tempo aí razoável, não vou determinar, mas, né, para todo mundo ficar à vontade para fazer um apanhado aí sobre o que escutou aí, fazer um resumo, uma conclusão. Então, passar para o Silvio começar aqui. Achei fantástico pensar que a gente teve várias apresentações, algumas coisas que eu escrevi. Culpado um pouco o leite, a Luciana que mencionou a empresa, a empresa é Nestlé, a SNA que produz conhecimento e produz nossos manuais, foi parceira neste projeto do leite orgânico. Como foi construído? A Nestlé, uma referência mundial, construiu uma cadeia de leite orgânico que no Brasil não temos, com agricultores familiares assentados à reforma agrária. A Nestlé utilizou nossos manuais de milho orgânico, Tibeli às vezes aparece lá nos filmes, para treinar esses agricultores para produzir os grãos para a cadeia. Então, um pouco que falaram, Carol falou, a cadeia. Então, treinamento, foi uma parceria, pagou-se preços orgânicos na época de transição, e hoje, qual é o produto final? Não é o leite. O produto final é o leite em pó, ninho, produto de valor agregado para as mães. Então, para mim, um exemplo de que significa produzir e vender e o produto final que é valor agregado. Então, um exemplo, isso me leva um pouco ao que Rick falou. Parcerias, ele falou a palavra ganha-ganha, eu escrevi aqui de
possíveis parcerias. Pouco traders. Estou olhando para meu varejo, que estou achando muito interessante, que o varejo entre pouco mais na cadeia e talvez se interesse, sente as dores da cadeia, da produção e como pode ajudar. A ideia do trader ajudando é ótimo, porque se exporta. Mas, sim, o governo tem linhas de crédito. Estou pensando em... tem linhas de crédito para a agricultura familiar, não sei quantos milhões. E tem programas para merenda escolar que continuam. Diminui pouco o PAA, que é programa que compra da agricultura familiar para programas de governo. Isso diminui pouco, mas PENAI, que é agricultura familiar, merenda escolar, continuam. E mesmo neste governo foram dedicados com juros menores, linhas para a agricultura familiar, não sei quanto. Mas, claro, não tem linha para certificação orgânica, aqui vocês teriam toda razão. Então, eu queria agradecer, Tatê, pouco, achei muito interessante, e também achei que isto seria uma parceria possível, público, uma certificadora, ATER, Carrefour, Organics com seus levantamentos de dados. São possíveis parcerias que deveríamos continuar. Obrigada. Muito obrigado. Parabéns. Vou continuar a minha linha de economizar tempo e ser bem produtivo. Para resumir, em Carrefour, nosso propósito a nível global, a nível mundial, está aí. Act for Food. Act for Food. Act for Food. Actuar para a alimentação. Evidentemente, entre todos. Sozinhos, não são conseguir absolutamente nada, muito pouca coisa. Pelo qual, minha única conclusão será Act for Food. Talvez a nível do foro, se repetimos este foro, poderíamos convidar, talvez, uns clientes. Aqui, incorporá-los dentro do debate. Talvez tenham a opinião, algumas perguntas de ter meus clientes amas de casa, que têm filhos, outros que estão sozinhos e tudo, talvez poderia aportar também valor, porque acho que foi muito, muito rico. Muito obrigado a todos. Sem esquecer, Act for Food. Pessoal, então, assim, da minha parte, eu estou muito contente também, Silvia, com o resultado. Assim, como eu falei, eu estou com o sentimento que eu estou saindo com mais informação do que eu entrei, né? O que é bom. e sai com bastante coisa para pensar. Né? Isso eu acho que já é o saldo positivo. E, de resumo, eu diria assim, primeiro, ficou claro que quem puxou e continua a puxar esse movimento todo, né, que chegou onde chegou e ainda tem esse potencial, é o consumidor. Isso é claro para a gente. E aí o que ficou para mim um pouco mais claro é o que não está respondido, mas quem organiza. Né? Então, houve um movimento de puxar e me parece que falta, então, que a gente está nesse ponto de inflexão, que você tem muita coisa acontecendo, muita coisa, né, o varejo com todo um programa desses assim de alimentação super ambicioso, a gente da Ecocert redefinindo a certificação, né, pensando a nossa atuação e como é que a gente se encaixa nisso. Aí você fica sabendo, né, mas alguém já está lá oferecendo um crédito super interessante, então existe, né, tem gente fazendo um trabalho de alto nível na parte de manejo lá no Maranhão, então está tudo acontecendo, só que talvez ainda de forma difusa e não concatenada, que faz sentido, né, essa ideia de criar essas ações cooperativas, aí, vamos dizer assim, da parte dos diferentes atores, para aí sim eu acho que assim, ter essa clareza, né, precisamos chegar em tal nível de produção, quem está participando disso e de que forma que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai atravessar esse rio para chegar do outro lado. E o final, assim, eu acho que fazer tudo isso com propósito. Né? Então, existe, sim, e isso eu acho que é fundamental, o Luiz lá tinha falado, orgânico é um negócio, ponto. Então, todo mundo tem que ser remunerado como tal. Né?
Não tem essa coisa de mas o produtor vai ganhar menos ou não, todo mundo tem que ganhar, né, ser remunerado para tal, ninguém vai ficar rico, mas ok, mas com um propósito, né? Então eu digo assim, o nosso exemplo lá na Ecocert, a gente só um exemplo, né? A gente tem um direcionamento, por exemplo, de compensar todas o CO2 das auditorias que a Ecocert faz no mundo, que são, eu não saberia dizer quantas, mas de milhares, né? Então são coisas assim que é um detalhe, mas é um detalhe que reforça a nossa posição, né? Não é fazer um negócio por um negócio. E nisso eu acho que a gente está super afortunado de trabalhar com o negócio do bem, né? Que tem, e aí volta lá atrás, aqui a gente falou, o orgânico não é somente ou tão somente bom para a gente que consome, né? Ele é muito mais do que isso, muito mais. As externalidades positivas para a sociedade é enorme, é gigante. E isso também é uma outra lacuna que tem muito ainda para trabalhar para o consumidor, né? A hora que o consumidor ligar o fato de que aquele produto orgânico foi feito numa área de produção que preserva uma nascente de rio, por exemplo, começa a fazer sentido, né? Eu falei, mas eu moro na região né, que o Cantareira lá está sempre baixo e está tudo poluído, mas aí a coisa começa a fazer sentido, né? Aquele consumo político mesmo, né? Do produto orgânico e o que ele representa. Então é isso, vamos em frente, vamos tentar fazer mais desses espaços, né? E botar essas ideias para acontecer. Um dos posts mais curtidos do nosso Instagram foi: orgânico é um bem para o outro e para mim também. É quase um haikai, né? E isso tem muito... Está em sintonia com o que a pesquisa revela, né? Que não tem top of mind, não tem top mind das marcas, né? E o orgânico é uma marca coletiva. Isso eu aprendi uns 3, 4 anos atrás, assim, com o Rogério Dias. Se acontece uma coisa boa, contagia. Se acontece uma coisa ruim, contamina. Mas ele tem mais contagiado do que contaminado, né? Ainda tem que trabalhar essa percepção do preço, eu concordo, né? Eu não considero que o orgânico é caro, apesar que tem os orgânicos luxo, isso sempre vai ter. Eu diria que tem até orgânico bobinho, caro, né? Não é necessário, vai continuar tendo, né? Mas a grande oferta de produtos bons, né? E está se aproximando muito de um preço justo. Em nossa pesquisa, né, depois do dia 5, vamos poder baixar lá, a gente perguntou quanto é que estaria disposto a pagar mais por um produto orgânico, né? Então, tanto para consumidor quanto para não consumidor, né? E a resposta é bem interessante, assim, né? Então, assim, e o que a gente tem falado, assim, na maioria dos nossos posts, em nossa comunicação, é: bora Brasil, que tem chão, né? Tem muito chão aqui no Brasil. E que a gente percebe, um resumo que a gente faz aqui, é que precisa criar essas ofertas aí, né? E tem escutado essa coisa de coitadismo, mais governo, menos governo, iniciativa privada. A impressão que me dá é que, quando uma empresa capacita um pequeno agricultor, dá mais resultado, porque me parece que ela consegue passar melhor um espírito empreendedor para esse pequeno produtor, né? Ele tem que ter esse impulso empreendedor, senão vai ficar nessa inércia, nesse chão de giz ali, né, esperando acontecer mais alguma ajuda. E eu acho que a gente está no caminho de construção, né? Como eu falei no começo, o orgânico é uma construção, né? Mas é uma construção que está em movimento. É isso. Muito obrigado. Bom, eu acho que a nossa colega ali do Rio, ela sintetizou bem, assim, né, o que a gente conversou aqui. Sim, a agroindústria precisa ter uma atuação maior dentro dessa cadeia,
né? Não porque ela tem, não só pela responsabilidade social, nada disso, mas porque ela vai desenvolver, né, fornecedores de matéria-prima fortes, né? Isso vai gerar um produto de maior qualidade para a agroindústria, um produto que os consumidores hoje estão exigindo, né? Um produto com responsabilidade, um produto, enfim, com qualidade, né? E sim, os agricultores eles precisam de qualificação, não só de capacitação, mas de qualificação, né? Eu acho que a qualificação ela é só o início da sensibilização para tu qualificar e chamar esse agricultor para o desenvolvimento, né? Basicamente, é só a gente pensar, vamos supor, assim, né? A gente aqui tem o nosso negócio, né? Tem lá o Carrefour, tem o negócio deles. Então, aí a gente chama o Carrefour para fazer uma qualificação, uma capacitação. Ele vai lá, olha, Carrefour, o negócio seguinte vai ser assim, a gente vai fazer assim, assim agora, porque isso vai melhorar para ti. Ele vai para casa, ele não vai mudar. Ele vai pensar, é uma sensibilização só. Então, a qualificação do agricultor é muito mais do que uma capacitação, né, do que um dia de campo. Então, é um acompanhamento. Quem trabalha com assistência técnica sabe que o técnico ele é praticamente um membro da família. Tu é convidado para entrar dentro da casa dele, para almoçar, para tomar café com ele. Então, é um cara de confiança. Então, não é um dia de campo que vai fazer com que o agricultor se qualifique, né? Então, isso é um processo. Então, se a gente quer realmente qualificar esse agricultor, a gente precisa entrar dentro da casa desse agricultor, a gente precisa ganhar a confiança desse agricultor, a gente precisa mostrar para ele que ele, né, que sim, ele pode evoluir. Caso contrário, quem és tu, né, para dizer para mim o que eu tenho que fazer? Né, eu nem te conheço. Então, eu acho que a gente é assim, né, porque com o agricultor vai ser diferente. Então, acho que é isso. Bom, pessoal, a título de encerramento, então, agradecer novamente a presença de todos aqui, agradecer a todos que acompanharam a nossa discussão. Desculpa. O que foi? Você vai... Tá certo? Não, então vamos deixar a Bruna falar antes, depois... Não vai? Ah, certo. Não, tá, tem um recado, vou passar aqui depois. Então, bom, agradecer de novo a presença de todos, agradecer a todo mundo que acompanha a gente no YouTube, né? Teve uma discussão muito boa no YouTube aqui, o Eric fez um repasse do que estava sendo comentado ali. Então, esse material todo, né, a gravação desse vídeo e as falas de todo mundo vão ficar registrados no canal do Eco7, a gente vai compartilhar com vocês via e-mail. Para todos os participantes também vai ser enviado um certificado de participação, né, digital que vai por e-mail também. E eu acho que está claro aqui que o assunto não se esgotou, né? Não foi vencida a discussão, a gente tem demanda para falar muito mais, né? Da minha parte, eu estava até comentando com os outros, a gente tem que botar o agricultor, o produtor, esse sujeito oculto aqui no centro do debate também. Então, acho que fica aí já como indicativo a gente reproduzir esse evento mais vezes e continuar se aproximando e chegando em síntese e convergências, né? Agradecer novamente ao Carrefour na figura da Júlia e toda a equipe dela que viabilizou esse evento também, que estão sediando, recebendo, acolhendo a gente aqui muito bem. Agradecer novamente a Native pelo Coffee Break, todo o apoio na participação. E o recado aqui que vieram me trazer é que a gente se juntasse todo mundo aqui no final do evento para bater uma foto de todo mundo lá no fundão. Então é isso aí, pessoal. Acho que termina a transmissão aqui por agora, né? Lembrando todos que para levar o copinho aqui reutilizável para vocês não levem para os eventos, não fiquem gastando plástico, né? Agradeço todo mundo novamente, muito obrigado e uma boa tarde a todos.